Pessoal, bem-vindos ao Somatize. Eu sou a professora Edna e agora eu vou responder a uma das dúvidas do Jaci. Ele me mandou aquele vídeo de racionalização. Então, racionalize raiz de 5 sobre 2 raiz de 10. O que acontece, Jaci? É bem simples aquele vídeo. A ideia é o seguinte, nós normalmente não deixamos a raiz quadrada no denominador, na parte de baixo da fração, tá? E aí, racionalizar é simplesmente jogá-la para cima. Então, independente de já ter uma raiz em cima ou não, a ideia é tirar a raiz do denominador. Nós não vamos desaparecer com ela, nós só vamos jogá-la para cima. Aí, o que nós vamos fazer? Bom, eu tenho duas alternativas aqui. Eu poderia simplificar antes de racionalizar, ou eu posso simplificar depois de racionalizar. Tanto faz. Posso até fazer das duas maneiras, tá? Então, primeiro, eu vou começar racionalizando de cara. O que é racionalizar? Multiplicar em cima e embaixo, numerador e denominador, pela raiz que estiver no denominador, caso ela esteja sozinha ou acompanhada de um número que esteja grudado nela e não somado e subtraído. Se for assim, é de outro jeito, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma raiz grudada no 2, então vou simplesmente multiplicar, tanto em cima quanto embaixo, para não alterar a fração, pela raiz que está embaixo. Então, ó, vou multiplicar. Vou colocar outra cor. Vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada de 10, que está aqui embaixo. Então, a raiz quadrada de 10, raiz quadrada de 10. Aí vai ficar, na parte de cima, eu tenho uma raiz vezes outra raiz. Então, na prática, nós fazemos o quê? Repetimos a raiz e multiplicamos lá dentro. Então, isso é raiz quadrada de 50, que 5 vezes 10, 50. Na parte de baixo, eu tenho 2 raiz de 10 vezes raiz de 10. Então, eu vou fazer raiz de 10 vezes raiz de 10, a raiz vezes a raiz, e manter o 2, repetir o 2. Então, vai dar 2 raiz de 10 vezes 10, 100. Só que raiz de 100 é igual a quanto? A 10. Então, isso aqui eu posso falar aqui, é raiz quadrada de 50 sobre 2 vezes 10, né? Porque raiz quadrada de 100, retiro, é 10. Então, repare que eu tirei a raiz do denominador, é isso que eu quero. Então, eu vou falar que isso aqui é raiz quadrada de 50 sobre 2 vezes 10, 20. Aí só tem um porém. Aquele radical 50 eu posso simplificar, eu posso extrair fatores de dentro dele. E é isso que eu vou fazer. Como? Ó, raiz quadrada de 50, se eu fatoro o 50 dá para dividir por 2, 25. O 25 eu vou dividir por 5, dá 5. E o 5 eu vou dividir por 5, dá 1. Então, eu tenho aqui, ó, quem tem par sai da raiz, então eu tiro um 5 da raiz. Quem não tem, que é o 2, fica lá dentro. Então, na verdade, raiz quadrada de 50 é a mesma coisa que 5 raiz de 2. Então, quem tem par sai da raiz, quem não tem, fica lá dentro. 5 raiz de 2 sobre 20. No mais, já se posso simplificar o 5 com o 20, né? Dividir por 5. Então, em cima, 5 dividido por 5 vai dar 1. Aí, uma vez a raiz, eu vou colocar só a raiz de 2. E o 20 dividido por 5, 4. Então, a nossa resposta para essa racionalização é raiz de 2 sobre 4. Aí, como eu comentei, eu poderia ter simplificado antes. Como assim? Como embaixo é raiz de 10, eu posso pensar que o 10 é 2 vezes 5. Então, eu teria feito assim, ó. Raiz de 5 sobre 2. E aqui embaixo eu coloco raiz de 2 vezes raiz de 5. Então, ó, eu ia separar uma raiz, em vez de colocar raiz de 10 embaixo, eu ia colocar 2 e 5, uma raiz para o 2, uma raiz para o 5. Aí eu poderia cortar essa raiz aqui, ó, tá? Que ela ficou igual, tá tudo multiplicando. Então, eu teria 1 em cima, porque não sobrou nada, e embaixo 2 raiz de 2. Aí, desse jeito aqui, como que eu faria? Tem que chegar na mesma resposta aqui, ó. Vou até apagar aqui que eu vou precisar desse espaço. Então, ó, vou multiplicar pela raiz de 2 em cima e embaixo.
Então, em cima eu teria 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Embaixo, esse raiz de 2 vezes raiz de 2 eu multiplico e mantenho esse 2. Então, 2, raiz de 2 vezes 2, raiz quadrada de 4. Aí eu tenho raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu tenho, na verdade, 2, esse 2 aqui fora, vezes 2, que é a resposta dessa raiz quadrada de 4. E aí eu tenho, então, raiz de 2 sobre 2 vezes 2, 4. Repare que é a mesma resposta que estava aqui. Então, ou eu já saio racionalizando, ou eu simplifico antes. Mas você pode ver que a gente chega do mesmo jeito no raiz de 2 sobre 4. Espero que você tenha gostado desse vídeo e continue ligadinho aí no Somatize que já vem as suas outras respostas, ok? Beijão, Jaci!